Novamente. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia, Sanga. Hoje é sábado, né? O dia que nós realizamos, durante esse período de Saturno retrógrado, o Shani Tapasya. Mas hoje também estamos celebrando mais uma data, que é, que é amanhã, na verdade, né? Hoje ainda é o sétimo dia da lua crescente. Amanhã que é o oitavo dia da lua crescente. A lua crescente leva 15 dias, né? Então, hoje é o sétimo, amanhã é o oitavo. E hoje, durante essa época do ano, dentro do calendário lunar, amanhã se celebra o aparecimento de Srimati Radharani, que é a principal parceira do Senhor Krishna, consorte, companheira, melhor amiga, discípula mais próxima dele. E por isso eu coloquei esse mantra tão longo antes. Normalmente não tem, né? Só tem o do Saturno, mas hoje eu coloquei esse anterior. Vou deixar no grupo o link para vocês poderem amanhã estarem fazendo a meditação de vocês e podem também fazer algum tipo de é, montar um altar, né? Com frutas, flores, principalmente, água, fogo, incenso, né? Tudo lindo. Melhor direção é norte, leste e nordeste. Depende do que estão buscando, o que estão buscando, qual é a bênção que querem receber. A direção norte é a direção da prosperidade. O leste é da saúde. E o nordeste é da espiritualidade. Então, fique à vontade, não é necessário jejum, somente puja. E no mesmo dia de amanhã inicia um vrata de 16 dias de Mahalakshmi. Então, como eu falei, quem participou do Krishna Jayanti na última segunda-feira, eu havia falado sobre que quando tem o Ganesha Chaturthi, né, ele abre as portas, né, para as celebrações femininas das deusas, porque depois do Mahalakshmi Vrata, a seguir, logo pouco depois já vamos ter também o Navaratri desse segundo semestre, as 9 noites das deusas, certo? E também queria avisar vocês que nós vamos ter no mês de setembro 2 eclipses. E o primeiro eclipse, vai ser muito intenso, vai ser muito forte. O segundo mais leve, tá? Um será entre 7 e 8 de setembro e o outro entre 21 e 22 de setembro. Correto, Ana? Ah, mas eu não fechei, não. Será que eu já fechei? Acho que Ah, não. não, não, eu que me atrapalhei. Ah, Sim, eu também não estou muito certa, não, B. Mas posso verificar aqui. é porque como um é à noite, que esse próximo é à noite, né? Vai ser eclipse lunar. Então vai ser entre 7 e 8 de setembro. Quem não conhece, esse é meu livro. O livro que nós publicamos, né? A colaboração de Ana, Mariana e Jaqueline. É, então, esse eclipse que teremos agora será um eclipse lunar total e junto a uma lua cheia, que é conhecida ao longo do ano, quando se estuda as luas cheias, as luas, né? Luas cheias ao longo de um ano, na astronomia, eles dão um nome para essa lua cheia de agora de lua de sangue. E será um eclipse Sete, solar. Hum? só te falar, 7 para 8 de setembro, né?
e o outro 21 de setembro, Ah, tá. E tá? aí, É esse isso. eclipse lunar, ele vai ter uma característica, ele vai acontecer, ele vai ter umas características diferentes, porque ele vai ter visibilidade praticamente em todo o planeta, que é uma coisa muito rara, né? Das Américas até a Ásia, Austrália e também os árticos, também terá, e os oceanos. Então, é um eclipse total, no sentido de que a lua inteira vai ficar coberta, escurecida, e também de visibilidade praticamente total. Então, é um eclipse muito poderoso esse. O eclipse solar, já em 21 de setembro, ele já vai ser bem diferente, vai ser bem suave, será um eclipse parcial do Sol e terá pouca visibilidade, pouquíssima visibilidade. Quase ninguém no planeta vai ver esse momento do eclipse. Às vezes dá para ver o começo ou o final, mas o auge mesmo do eclipse, poucos locais terão visibilidade. E exatamente a partir desse eclipse solar, nós vamos dar início ao Navarato. O Navarato começa 22 de setembro, tá? E esse eclipse lunar agora vai ser dentro desse Vrata de Mahalakshmi, que é, Vrata quer dizer voto, né? Então, voto que a gente faz de realizar puja para Mahalakshmi todos os dias ao longo de 16 dias. Não precisa de jejum, não precisa de austeridades severas, somente a adoração mesmo. E Mahalakshmi é aquela que, né, nos concede saúde, beleza, bons relacionamentos, prosperidade, né? E, muito favorável para a saúde da mulher, tanto física quanto mental, tá bom? Então, abrindo o mês de setembro, né? Hoje é dia 30, então, a partir de segunda-feira já começamos. Vamos tentar fazer alguma coisa em relação a Lakshmi Devi nesses 16 dias. Não, não creio que todos os dias, mas alguns dias a gente anuncia e avisa para algum encontro sobre ela, sobre Mahalakshmi. A Ana vai agora dar uma lida na tradução do, desse mantra de Shanideva que foi tocado agora por último, né, Ana? Sim, vou fazer a leitura. Dasharatokta Shani Stotra. O rishi deste hino a Saturno é Dasharata. Sua divindade é Saturno e sua métrica é Tristup. Recitado, seu propósito é agradar Saturno. Dasharata falou: Kona, o ângulo, Antaka, o terminador ou limite, Raudra, o feroz, Yama, morte, Bárbaro, o moreno, Krishna, o preto, Shani, o lento, Pingala, o dourado escuro, Manda, o que digere lentamente, Sauri, o filho do sol, reverência àquele filho do sol que, quando assim constantemente lembrado por esses nomes, remove todas as aflições. Reverência ao Filho do Sol, que distribui o desequilíbrio, para quem Devas, Asuras, Kimpurushas, os senhores Gana, Gandharvas, Vidyadharas e Nagas são afligidos. Reverência ao Filho do Sol, que distribui o desequilíbrio, por quem os humanos, os senhores dos humanos, os animais domesticados, os senhores da floresta, os habitantes da floresta, os insetos rastejantes, os insetos voadores e os zangões negros gigantes são afligidos. Reverência ao Filho do Sol, que distribui o desequilíbrio, porque em províncias, cidadelas, florestas e cidades com muralhas são afligidas quando invadidas por exércitos. Reverência ao Filho do Sol, que se vê agradado pelos que o veneram aos sábados, com oferendas de gergelim e cevada,
e com doações de grama preta, açúcar mascavo, alimentos, ferro e tecido de cor azul escuro. Reverência ao Filho do Sol, que é o objeto de adoração até mesmo para yogis que se aperfeiçoaram na meditação sutil, que se sentam às margens dos rios Gangá e Yamuna em Prayag e desfrutam das águas escondidas do rio Saraswati. Reverência ao Filho do Sol, que torna feliz quem chega de outra terra no seu dia, sábado, e impede que quem sai de casa no seu dia volte. Reverência ao Filho do Sol, que é o Criador e autocriado, aquele que faz os três mundos tremerem de medo, o preservador, o destruidor, aquele que é a própria personificação dos três Vedas, Rig, Sama e Ajur. Aquele que recitar este hino todas as manhãs desfrutará de felicidade através dos filhos, animais domésticos e parentes. E quem o recitar obterá facilidade e prazer neste mundo e o mais elevado estado de nirvana após ele. Pipalada o adorava com estes nomes: Konasta, Pingala, Babru, Krishna, Raudra, Antaka, Yama, Sauri, Shaneshchara, Manda. Quem repetir esses nomes todas as manhãs ao acordar nunca sofrerá nenhum tipo de aflição devido a Saturno. Assim se completa o Dasharatokta Shani Stotra, o hino de Saturno proferido por Dasharata. Então, essa prece de Saturno, a tradução e também o mantra, um link, está no grupo, tá? A gente sempre, a Ana está sempre renovando lá, colocando para que vocês possam acessar tanto a tradução quanto o mantra em si. Nós estamos realizando esse Shani Tapasya, a palavra Tapasya significa disciplina, num período que leva uns 19 sábados, teve início em 19 de julho, por força da retrogradação que Saturno está fazendo desde 13 de julho, e que termina mais ou menos em 27 de novembro. 27 de novembro vai ser o nosso último encontro do ano, aos sábados, porque várias razões, né? Uma razão é, quando Saturno está retrógrado, o efeito que ele produz na sua retrogradação diminui em relação ao signo que ele está, a constelação, que no caso é Peixes. Saturno está em Peixes desde final de março e vai até fevereiro de 2028. No final de 2027, ele vai estar na transição de Peixes para Áries, tá? Todo ano Saturno retrograda uma vez. Então, ano que vem também, 2027 também, todo ano. E quando ele retrograda, o efeito da constelação que ele está passando é diminuída e intensificado o efeito que ele envia para as constelações que ele aspecta. Então, lembrando que Saturno, quando está em Peixes, aspecta Touro, Virgem e Sagitário, tá? Então, às vezes, a gente fica focado que Saturno está ali em Peixes, né? E esquece desses outros detalhes. Então, se você tem ascendente, Sol, Lua, o que for, vai ter Sagitário em algum lugar do seu mapa, entre as 12 casas, né? Touro também, Virgem também. Então, atenção também a essas casas do mapa, porque elas nada mais, nada menos representam setores da vida, né? Por exemplo, Sagitário na sexta casa é o setor da saúde, né? Da sétima casa é o setor do casamento, então é preciso ter atenção. E por isso nós nos propomos a fazer essa prática todos os sábados para que possamos estar consciente disso e também assim desintensificar, né? Porque quando a gente se conecta com algo, então aquilo perde toda aquela força quando a gente está sem saber, né? Sem saber, né? Sem noção quer dizer tamas, modo da ignorância, né?
Quando a gente sabe, então a gente tem consciência, então a gente vai para Sattva. E entre tamas e Sattva está Rajas, que é a atividade, então, são os encontros e a prática disciplinar. Né? Então, desse modo, tudo é purificado, né? Tudo é purificado. E também é importante para todos aqueles que estejam com trânsitos fortes de Saturno, como Saturno passando na quarta casa a partir da Lua, na oitava casa a partir da Lua, ou já iniciou um Sadhisati, né? Ou está no final de um Sadhisati, no meio de um Sadhisati também, entre outros, Saturno passando pelo ascendente, pela casa 12, né? Ou outras posições, Saturno passando por Queto, né? Tem vários tipos de trânsito de Saturno na casa 6, na casa 8, na casa 12, tem vários trânsitos que Saturno promove que cria situações adversas que a gente nem entende por que está acontecendo, e é por força do trânsito do planeta. Porque, na verdade, nós não estamos sozinhos, não somos independentes. Né? Independência é uma ilusão. Né? Nós dependemos do planeta Terra, do ar, da água, do calor do sol, né? Do frescor da lua, certo? Dependemos dos alimentos, dependemos um dos outros e dependemos também desse sistema solar por completo, não só a Terra, completo. Porque isso aqui é uma engenharia, né? Comandada pelo Sol. E esse sistema solar ele ainda está incluído dentro de uma galáxia, um cantinho da galáxia, da supergaláxia, que é a Via Láctea, que por sua vez também compartilha um espaço gigantesco com outras e outras e outras galáxias. Então, a ideia de que estamos sozinhos, independentes, é brincadeira. Tudo nos afeta de algum modo. A Ana vai ler agora algo. Nós não vamos ter estudo hoje da Rainha Kunti, tá? Nós, de novo, estamos interrompendo por esse sábado, por força do Radhastami, dessa data auspiciosa, maravilhosa, que é o aparecimento de Srimati Radharani, cujas características, qualidades, atributos, nem os iogues conseguem descrever, né? De tão fascinantes e exaltantes e tudo de bom de Radha. E mais uma coisa que eu gostaria de colocar, por isso que eu trouxe o Gopi Gita, por isso que eu trouxe para a gente estudar, ouvir a Ana cantar, né? Que é a raça dança, que é a dança de Krishna com as gopis, porque Radha, ela tem sempre isso, né? De que é ela com as gopis, né? Vocês viram aquele altar, né? Com Radha Krishna no centro e as quatro gopis para cada lado, são 8, né? As principais. Então, isso é um tátua, né? Isso tem todo um conceito filosófico junto com isso que a gente vê belo, super atrativo, feito com muito amor, com muita devoção, né? Mas que tem seus mistérios, seus mistérios maravilhosos. Então, a Kirada, ela está sempre com as amigas, né? Radha e suas amigas, né? Sempre juntas. Tanto que quando Krishna foi embora de Vrindavana, ela não foi. Ela ficou em Vrindavana, né? Porque a alma dela é Vrindavana. Né? E Vrindavana sem Radha deixa de ser Vrindavana. E Radha sem Vrindavana deixa de ser Radha, né? Então, o lugar de Radha é Vrindavana. Quando a gente vai a Vrindavana, visitar Vrindavana, uma cidadezinha próxima a Mathura, que é não muito longe de Delhi, lá, os habitantes e todas as pessoas que residem lá, eles não ficam falando Jai Krishna, eles falam Jai Radhe, porque lá é o reino dela, Vrindavan. Então, tá, então vamos lá, Ana, vamos ler agora esses versos. A dança da raça. Verso 1. Sukadeva Goswami disse: ao ouvirem a Suprema Personalidade de Deus dizer essas palavras muito encantadoras,
As vaqueirinhas esqueceram a aflição que sentiam por estarem separadas dele. Tocando os membros transcendentais do Senhor, elas sentiram todos os seus desejos satisfeitos. Verso 2. Ali, nas margens do Yamuná, o senhor Govinda, então, iniciou o passatempo da dança da raça, em companhia daquelas joias dentre as mulheres, as fiéis gopis, que alegremente se deram os braços. Verso 3. A festiva dança da raça começou com as gopis dispostas em círculo. O Senhor Krishna expandiu-se, entrou no meio de cada par de gopis e, como o mestre do poder místico, colocou os braços ao redor dos pescoços delas, fazendo com que cada mocinha pensasse que ele estava apenas ao seu lado. Os semideuses e suas esposas, dominados pela avidez de testemunhar a dança da raça, logo encheram o céu com suas centenas de aeroplanos celestiais. Verso 4. Tímbales ressoavam no céu enquanto choviam flores, e os principais Gandharvas e suas esposas cantavam as imaculadas glórias do Senhor Krishna. Verso 5. Os braceletes e guizos de tornozelo e de cintura das gopis provocavam um som tumultuoso enquanto elas se divertiam com seu amado Krishna no círculo da dança da raça. Verso 6. No meio das gopis a dançarem, o Senhor Krishna parecia muito radiante, tal como uma primorosa safira entre ornamentos de ouro. Verso 7. Enquanto as gopis cantavam em louvor a Krishna, seus pés dançavam, suas mãos gesticulavam e suas sobrancelhas se mexiam com sorrisos brincalhões. Com as tranças e cintos bem apertados, as cinturas dobrando-se, os rostos transpirando, as vestes que lhes cobriam os seios, movendo-se de um lado para o outro, e os brincos balançando em suas bochechas, as jovens consortes do Senhor Krishna brilhavam como relâmpagos em um aglomerado de nuvens. Verso 8. Ávidas por desfrutar do amor conjugal e com os pescoços coloridos com vários pigmentos, as gopis cantavam em voz alta e dançavam. Elas estavam exultantes devido ao contato com Krishna e cantavam canções que enchiam o universo inteiro. Verso 9. Uma gopi, juntando-se ao canto do Senhor Mukunda, cantou tons melodiosos puros que se erguiam harmoniosamente acima dos dele. Krishna ficou satisfeito e mostrou grande apreciação pelo desempenho dela, dizendo: excelente, excelente. Então outra gopi repetiu a mesma melodia, mas em um padrão métrico especial, e Krishna também a elogiou. Verso 10. Cansada devido à dança da raça, uma gopi virou-se para Krishna, que estava a seu lado, segurando um bastão, e agarrou o ombro dele com seu braço. A dança havia soltado seus braceletes e as flores de seu cabelo. Verso 11. Sobre o ombro de uma gopi, Krishna colocou seu braço, cuja fragrância natural de lótus azul misturava-se com a da polpa de sândalo que o ungia. Enquanto a gopi saboreava aquela fragrância, os pelos de seu corpo se arrepiaram de júbilo e ela lhe beijou o braço. Verso 12. Ao lado do rosto de Krishna, uma gopi encostou o seu, embelezado pela refulgência de seus brincos que reluziam enquanto ela dançava. Krishna, então,
deu-lhe cuidadosamente a noz de Betel, que ele estava mascando. Verso 13. Outra golpe, de tanto cantar e dançar, tilintando os guizos de seus tornozelos e cintura, ficou fatigada. Então ela pôs sobre seus seios a confortante mão de lótus do senhor Atilta, que estava de pé a seu lado. Verso 14. Por terem conseguido como amante íntimo o senhor Atilta, o consorte exclusivo da deusa da fortuna, as golpes desfrutavam de grande prazer. Elas cantavam suas glórias enquanto ele segurava o pescoço dela com seus braços. Verso 15. Realçando a beleza do rosto das golpes, havia as flores de lótus sobre suas orelhas, os cachos de cabelo que lhes enfeitavam as bochechas e gotas de suor. A reverberação de seus braceletes e guizos de tornozelo produzia um alto som musical, e suas coroas de flores se desfaziam. Dessa maneira, as golpes dançavam com o Senhor Supremo na arena da dança da raça, enquanto enxames de abelhas cantavam em acompanhamento. Verso 16. Desse modo, o Senhor Krishna, o Senhor original Narayana, amo da deusa da fortuna, deleitava-se na companhia das jovens de Vraja, abraçando-as, acariciando-as e contemplando-as amorosamente, enquanto dava largos e divertidos sorrisos. Era como se uma criança brincasse com o próprio reflexo. Verso 17. Com os sentidos dominados pela alegria de ter a associação física do Senhor, as golpes não eram capazes de impedir que seu cabelo, vestidos e trajes que lhes cobriam os seios, ficassem em desalinho e que suas guirlandas e ornamentos se espalhassem, ó herói da dinastia Kuru. Verso 18. As esposas dos semideuses, observando de seus aeroplanos as atividades divertidas de Krishna, entraram em transe e se agitaram com a luxúria. De fato, até a lua e seu séquito, as estrelas, surpreenderam-se. Verso 19. Expandindo-se tantas vezes quantas eram as mulheres dos vaqueiros com quem se associava, o Senhor Supremo, embora autossatisfeito, desfrutava e se divertia na companhia delas. Verso 20. Vendo que as golpes estavam cansadas devido ao desfrute conjugal, meu querido rei, o misericordioso Krishna amorosamente enxugou-lhes o rosto com sua mão reconfortante. Verso 21. As golpes honravam seu herói com olhares sorridentes, adoçados com a beleza de suas bochechas e a refulgência de seus cabelos encaracolados e brincos de ouro cintilante. Jubilosas devido ao toque de suas unhas, elas cantavam as glórias de seus auspiciosíssimos passatempos transcendentais. Verso 22. A guirlanda do Senhor Krishna fora esmagada durante sua diversão conjugal com as golpes e ficara avermelhada com o pó de cúncuma dos seios delas. Para dissipar a fadiga das golpes, Krishna entrou na água do Yamuna, seguido logo por abelhas que cantavam como os melhores dos Gandharvas. Ele parecia um imperioso elefante que entra na água para relaxar em companhia de suas consortes. De fato,
o Senhor transgredira toda a moralidade mundana e védica, assim como um poderoso elefante quebra os diques de um arrozal. Verso 23. Na água, meu querido rei, Krishna viu-se borrifado de todos os lados pelas risonhas gopis que o contemplavam com amor, enquanto os semideuses o adoravam, lançando de seus aeroplanos chuvas de flores. O Senhor, autossatisfeito, sentia prazer em brincar como rei dos elefantes. Verso 24. Em seguida, o Senhor passeou por um bosque na margem do Yamuná. Esse bosque era pleno de brisas a transportarem a fragrância de todas as flores que cresciam na terra e na água, seguido de seu cortejo de abelhas e belas mulheres. O Senhor Krishna parecia um elefante embriagado na companhia de suas elefantas. Verso 25. Embora as gopis estivessem fortemente apegadas ao Senhor Krishna, cujos desejos são sempre satisfeitos, o Senhor, no íntimo, não era afetado por nenhum desejo sexual mundano. Ainda assim, para executar seus passatempos, o Senhor tirou proveito de todas aquelas enluaradas noites de outono que inspiram descrições poéticas a respeito de casos amorosos transcendentais. Versos 26 e 27. Parikshit Maharaja disse: Ó Brahmana, a suprema personalidade de Deus, o Senhor do universo, desceu a esta terra junto com sua porção plenária para destruir a irreligião e restabelecer os princípios religiosos. De fato, ele é o orador original, seguidor e guardião das leis morais. Como, então, ele poderia tê-las violado, tocando as esposas alheias? Verso 28. Ó fiel cumpridor de votos, por favor, destrói nossa dúvida, explicando-nos que propósito o autossatisfeito Senhor dos Iados tinha em mente ao proceder de modo tão desprezível. Verso 29. Shukadeva Goswami disse: a posição de controladores poderosos não é ameaçada por nenhuma transgressão aparentemente audaciosa da moralidade que possamos ver neles, pois eles são tal qual o fogo que devora tudo que lhe seja fornecido e permanece impoluto. Verso 30. Quem não é um grande controlador jamais deve imitar o comportamento de dirigentes dessa categoria, nem mesmo mentalmente. Se, devido à tolice, um homem qualquer imitar tal comportamento, ele apenas se destruirá, assim como alguém que não seja Rudra se destruiria caso tentasse beber um oceano de veneno. Verso 31. As declarações dos servos do Senhor, que são dotados de poder, são sempre verdadeiras, e os atos que executam são exemplares quando compatíveis com aquelas declarações. Portanto, quem é inteligente deve levar a cabo as instruções deles. Verso 32. Meu querido Prabhu, quando estas eminentes pessoas que estão livres do falso ego agem piedosamente neste mundo, elas não têm motivos egoístas a satisfazer,
e mesmo quando agem em aparente contradição às leis da piedade, não estão sujeitas a reações pecaminosas. Verso 33. Como então o Senhor de todos os seres criados, animais, homens e semideuses, poderia ter qualquer conexão com a piedade e impiedade que afetam as criaturas subordinadas a ele? Verso 34. As atividades materiais nunca enredam os devotos do Senhor Supremo, que estão sempre em completa satisfação por servir a poeira de seus pés de lótus. Tampouco as atividades materiais enredam aqueles inteligentes sábios que se libertaram do cativeiro de todas as reações fruitivas mediante o poder do yoga. Então, como seria possível falar de cativeiro em relação ao Senhor, que assume formas transcendentais de acordo com sua livre vontade? Verso 35. Aquele que vive como a testemunha supervisora dentro das golpes e de seus maridos, e de fato dentro de todos os seres vivos corporificados, assume formas neste mundo para desfrutar de passatempos transcendentais. Verso 36. Quando o Senhor assume um corpo semelhante ao humano para mostrar misericórdia a seus devotos, ele se ocupa em passatempos para que aqueles que ouvirem falar sobre eles sintam-se atraídos a dedicarem suas vidas ao Senhor. Verso 37. Os vaqueiros, iludidos pela potência ilusória de Krishna, pensavam que suas esposas tinham ficado em casa ao lado deles. Portanto, não alimentavam nenhum sentimento de ciúme dele. Verso 38. Uma vez transcorrida toda uma noite de Brahma, o Senhor Krishna aconselhou as gopis que voltassem para suas casas, embora não o desejassem fazer. As amadas consortes do Senhor obedeceram a sua ordem. Verso 39. Qualquer um que descrever ou ouvir fielmente as divertidas aventuras do Senhor com as jovens gopis de Vrindavana alcançará o serviço devocional puro ao Senhor. Desse modo, ele logo se tornará sóbrio e vencerá a luxúria, que é a doença do coração. Contação. Gratidão, Ana. Que lindo que ficou. Nossa, ficou tão lindo. Você fez uma edição? Você fez uma Não, edição? Gente, está muito lindo. Pensei que você tivesse feito uma edição. Que lindo que ficou. Perfeito, poético, né? Que a tradução que eu tenho não está assim, esse primor todo, não. mas foi que você me mandou. Pois é, engraçado. A minha não está assim, não. Está bem mais rústica. Que maravilha. Lindo demais. Gostaram? Quem gostou, manda aqui um. Eu não, nem fechei hoje as. Ah lá, pessoal mandando corações. Lindo demais. Olha, muitos corações. Lindo, lindo, né? Muito lindo. Então, tem um momento na Bhagavad Gita que a Arjuna fala assim para Krishna: o que que acontece com a natureza humana? O que que leva ela a se perder, né? Na existência, né?
Qual é o ponto fraco que deixa o ser humano fraquejar? E aí Krishna responde com muita simplicidade para Arjuna. Ele fala, é a luxúria, cama, a luxúria. Ele não falou que foi gula, não falou que foi cobiça, não falou que foi inveja, não falou que foi orgulho, não falou que foi vaidade, né? Não falou que foi medo, que é medo, nada. Ele falou que é luxúria, foi isso que ele disse, luxúria. Que é ele considerado o mais poderoso dos inimigos. E aí, pensando de uma maneira ayurvédica, né? Que é o, o, o tecido mais sutil, porque no Ayurveda nós estudamos, né, os tecidos, né? Quem estuda Ayurveda, quem pratica Ayurveda que está aqui, os dhatus, que são os tecidos, tecido ósseo, tecido nervoso, né, tecido muscular, e aí vai, né? São 8 tecidos. O mais sutil de todos eles é o Shukra Dhatu, que é o tecido, é, a gente chama de hormonal, né? Tecido reprodutor, hormonal. É o mais sutil deles. E quando, quando o envelhecimento, ele vai se adiantando no tempo, exatamente devido a este tecido já estar sem seus estímulos, né? Ou seja, desce a taxa de hormônio. Quanto menos taxa de hormônio, mais o envelhecimento, mais o cansaço, né? Então, mais as características do envelhecimento vão se manifestando. Então, muitas das práticas do Ayurveda, tais como o Panchakarma, têm como propósito reativar esse tecido, porque é ele que garante a jovialidade, o vício, a disposição, né? O pensamento claro. Então, e os yogis, na antiguidade e até nos dias de hoje, eles, lógico, ser um yogi é ser sábio, né? Então, sabendo da questão do tecido reprodutor, já que eles conseguem viver muito tempo, tem uma longevidade. Inclusive, é o tecido reprodutor que conduz à longevidade, né? Somos longevos, por isso que a oitava casa é a casa da longevidade. Na astrologia, normalmente se fala a oitava casa, a casa da vida sexual, do sexo, né? Da morte do sexo, né? Na astrologia védica, nós não usamos isso, não falamos que a casa 8 é do sexo ou mesmo da morte, se fala que é a casa da longevidade, porque uma coisa está relacionada à outra, né? Quando a vida sexual ela se torna uma escravidão, tem até um termo que você usou agora, Ana, que eu gostei, cativeiro, se torna um cativeiro, a pessoa fica cativa daquilo, né? Dependente. É como um vício qualquer, como um vício com cigarro, com bebida, com drogas, né? É como um vício qualquer, existe uma dependência. Enquanto houver qualquer tipo de dependência, mesmo dependência nas relações, o ser se vê aprisionado. Não existe a experiência da liberdade, que é moksha, né? Da libertação. Porque às vezes até uma relação humana pode se tornar viciante, né? Então, os yogis, o que eles faziam? Eles, através das práticas sérias, austeras e contínuas, sem interrupção. Práticas e resultados. Prabhupada, na introdução do Gita, chama de atividades resultantes, que são quando...
Ai, gente, perdão, eu vou fechar aqui, tá? Eu não tinha feito isso, agora eu vou fazer. Deixa eu ver, desativar som. Pronto. É, eles têm as práticas que são do yoga, né? Que é através da respiração, através da meditação e através do despertar da Kundalini, que traz toda a energia, que a energia nesse mundo ela é muito densa. A gente já começa pela própria lei da gravidade, né? Que nos põe para baixo. A lei da gravidade ela já nos põe para baixo, porque nós temos que estar aqui com os pés na terra. Então, há uma densidade na atmosfera deste planeta Terra, né? Que os espíritas dizem que é o lugar da regeneração, expiação e regeneração, né? Então, tem essa raiz, né? Que a gente, inclusive, relaciona ao chakra básico. O chakra básico é Muladhara Chakra, que é o chakra da raiz. A raiz que prende. Muladhara quer dizer isso, a raiz que prende. E, e essa raiz que prende é sustentada, assim, para a gente entender no nível simbólico, pela Kundalini, que é uma serpente enroscada no, na base da coluna. Ela está ali enroscada, então o peso dessa energia da Kundalini mantém, né, essa densidade sobre, né, junto ao chakra Muladhara. E a partir da prática dos yogis, a Kundalini vai ascendendo, ascensionando, se elevando, né? E aí essa densidade ela vai diminuindo e a pessoa ela vai atingindo níveis cada vez mais acima de consciência, estados de consciência cada vez mais elevados, gradativamente, como se fosse uma escadaria ou um espiral, né? Um movimento da serpente em espiral na subida. Quando a gente pratica o Navaratri, as 9 noites do Navaratri, essas 9 noites representam essa ascensão, né? Shakti, Kundalini Shakti em ascensão. E com isso, essa questão da energia sexual, que ao mesmo tempo é a mais sutil, mas é ao mesmo tempo a que mais nos prende aqui. Por isso há luxúria. Então é necessário uma purificação disso para que haja a ascensão. E dessa forma, elevar esse mesmo tecido reprodutor para níveis, a energia dele, né, para níveis superiores, purificando ele até chegar a esse nível de ascensão máxima. Então, a dança da raça, ela é esse estado de ascensão máxima. Por isso que são 108 golpes. Muito se fala a respeito do lótus de 108 pétalas, né? Completamente desabrochado. E é bonito porque o lótus, ele se abre sempre olhando para o alto, né? O lótus se abre olhando para o alto. Ali sobre a água, né? Ele se abre olhando para o alto, na direção do alto, como se ele próprio lótus estivesse se oferecendo para a divindade, né? Para o divino. Então, a dança da raça, tanto que se fala que Vrajamandala, que é onde está Vrindavana, entre outras vanas, entre outras florestas, vana quer dizer floresta, né? Vrajamandala tem a formato de um imenso lótus. Isso geograficamente, né? Geograficamente falando. Formato de todas as vanas que estão ali compondo essa região chamada Vrindavana, é como um lótus gigante. Então, por isso que nós chamamos o Sahasrara de o chakra das 1000 pétalas, ou dos 1000 raios, né? Então, não existe nada mais elevado nesse sentido do que a dança da raça. A gente veio falando de alguns passatempos do Senhor Krishna, desde Krishna Janamash, desde Balarama, né? Balarama Jayanti, nós vemos
falando de alguns passatempos de Krishna, dele nascendo, dele bebezinho, né, de todos os asuras e rakshasas que aparecem para carregar ele embora, né? E depois ele maiorzinho. Então, com os seus colegas, com os seus amigos, as gopis elas tinham isso, né? Porque Krishna passava o maior tempo dele durante a fase Poganda, que é ele mais garotinho, não é Balakrishna, né? Ou a fase de Baby Krishna, né? É uma, depois Poganda ele está maiorzinho, e depois tem Kishora. Kishora é a fase que ele está com as gopis. Então, enquanto nessas idades deles, eles estavam mais, Krishna estava mais com os coleguinhas, né? Com os outros vaqueirinhos, com seus amiguinhos. E as gopis meio que namoravam ele de longe. Quando chega na fase de Kishora, que aí já é uma pré-adolescência, aí sim que ele vai estar na companhia delas com mais frequência, estar junto delas com mais frequência, né? Ou seja, realizar aquele desejo que elas tinham, né? Quando eram ainda garotinhas. Ele realiza isso, né? Ele não pode ir embora de Vrindavana e deixar as golpes na mão. Então, ele primeiro realiza esse sonho, todo esse imaginário delas, que é um imaginário transcendental, né? A gente está falando de atividades espirituais. Não estamos falando de atividades materiais, mundanas, né? Mundanas e por isso ilusórias. Não é ilusão. São atividades transcendentais que todos os yogis almejavam, porque é nesse estado de ascensão plena da Kundalini é que se experimenta o néctar, o Amrita, né? Que é o néctar maior, o deleite maior, Ananda, que é o deleite supremo, né? Então, todos os yogis perseguem esse deleite supremo, esse deleite divino, e não o deleite deste mundo, que ele é passageiro, ele é instantâneo, num instante, ele acontece apenas num mínimo instante e deixa um vazio depois. Né? Já esse Amrita, esse Ananda, esse deleite divino supremo, ele é contínuo. A Amrita, né? Ele é eterno, ele é imortal, ele nunca cessa. Uma vez alcançado, nunca cessa. Então, o próprio Sukadeva Goswami, em outros momentos, em outros capítulos desse canto, que é o 10º canto do Srimad Bhagavatam, ele fala a respeito de quem as golpes realmente eram, né? Quem elas eram. Parte delas eram transcendentalistas, partes transcendentalistas, transcendentalistas reencarnados como golpes. Parte delas não eram as golpes mesmo, eram as golpes de verdade, né? Que vieram do plano espiritual para e Krishna e ninguém, né? Nem Buda. Você vê que Buda tem a companhia de seu fiel escudeiro, que Mukunda, o Ananda, né? Ele tem lá os que estão sempre ao lado, fora os discípulos. Krishna também Cristo, aliás, teve seus 12 discípulos, mãe, Maria Madalena, amigos, né? Um que ele ressuscitou, que tinha 2 irmãs, né? Então é toda uma sanga. Eles não vêm sozinhos. João Batista, prévio a ele, né? As tias, né? Então, assim, avós, tudo é preparado antecipadamente para que um ser desse gabarito, dessa altivez, venha, né, para esse plano denso. Possa estar aqui, né? Ele não chega sozinho. Krishna, do mesmo modo, Krishna veio com uma comitiva gigante, extensa, né? Tanto em Vrindavana, porque Vrindavana é onde ele foi acolhido, amado e protegido, junto ao seio dos seus devotos mais queridos, mais íntimos, quanto onde ele nasce, né? Junto com o filho de Devaki e Vasudeva, que ele retorna posteriormente
para aquelas regiões para poder estabelecer o Dharma. Ele estabelece o Dharma em muitos momentos, mas dois principais, que é a reconstituição do reino de Devaki e Vasudeva a partir do avô chamado Ugrasena. Ele, né, reconstitui esse reino. E depois, na Guerra de Kurukshetra, que o reino de Yudhishthira é restituído a ele, né? Devolvido a ele. Então, ele restabelece o Dharma em muitos momentos, mas principalmente nesses dois momentos, que é a reconstituição do reino do avô dele, Ugrasena, e do reino de Yudhishthira, que é o irmão mais velho de Arjuna, né? Então, posteriormente a essa fase que ele vivencia em Vrindavana, também há uma comitiva gigante aguardando ele, que já estavam lá e que ele ainda trouxe, né? Que são seus filhos e descendentes. Mas nada se compara ao sabor. Por isso que a palavra raça, ela tem tantas traduções. Para a gente entender um pouco, raça pode significar sabor, um gosto específico, né? Um sabor específico. Tanto que essa palavra raça é usada também no Ayurveda, né? O sabor dos alimentos, né? Então, a dança da raça significa uma dança onde se experimenta um sabor específico, que é esse deleite divino máximo. Onde os critérios de moralidade, isso pode, isso não pode, né? Isso pode, isso não pode, é para a gente, almas condicionadas, aqui no seu processo evolutivo gradativo. Para aqueles que já são os eternamente liberados, né? Nunca entra em estado condicionado. Isso é uma outra realidade. É a realidade transcendental, é o mundo espiritual. Quando a gente ouve ou lê a dança da raça, somos imediatamente transportados para essa outra realidade. Essa realidade onde está Sat Chit Ananda, né? Eterna, plena de bem-aventurança e de conhecimento. Que é Chit, porque mas Chit quer dizer conhecimento? Pensei que conhecimento fosse Vidya, fosse Gyana, né? Que conhecimento é esse Chit? Esse conhecimento Chit é a consciência plena, que tudo sabe. Nada fica sem saber. Então, Chit Chit e Ananda, né? Esta consciência plena e este deleite pleno, Ananda. E Sati, eternos. Eterno significa contínuos, sem interrupção. Não há interrupção. Então, o Srimad Bhagavatam descreve essa realidade. Descreve através do quê? Através dos relatos que discorre, né? nessa conversa maravilhosa entre Shukadeva Goswami, que por sua vez é filho de Vyasadeva, que foi o compilador dos Vedas, para Parikshit Maharaj, que é nada mais, nada menos que neto de Arjuna. Então, os dois se encontram e os dois têm, então, esse diálogo, tal como ocorreu o diálogo entre Krishna e Arjuna. Esse diálogo se repete, né, através dos descendentes. Shukadeva Goswami, filho de Vyasadeva, Parikshit Maharaj, neto de Arjuna. Através dos descendentes, esse diálogo se repete, só que um nível ainda mais elevado que a própria Bhagavad Gita. Porque ali vai se descrever os melos, né? as doçuras de Krishna compartilhando com seus devotos. Porque Krishna veio ao mundo de acordo com todas as descrições védicas, todos os Vedas confirmam isso, que ele vem por duas razões. Para restabelecer o Dharma, é uma. E a outra razão, para compartilhar sentimentos transcendentais com os seus devotos. E somente os devotos conseguem experimentar esse sabor, né? Conseguem experimentar esse sabor
Graças ao quê? Ao amor que não condena, ao amor que não vê manchas, ao amor que não vê falhas, o amor que apenas ama. Porque a falha quem vê são os nossos olhos, né? Nossos olhos é que enxergam as falhas. Então, é preciso, então, ter essa elevação para poder olhar e ver somente luz, ver somente a presença de Deus, mesmo nas coisas mais esquisitas, que ultimamente estão pipocando para todos os lados. E se fala também das 12 tipos de melos, 12 tipos de relações amorosas que se tem com o Ser Supremo. Entre as 12 existem 5 mais elevadas, e dessas 5 mais elevadas, a mais elevada é do amor conjugal, que Krishna tem também com suas rainhas, quando ele sai de Vrindavan, depois ele tem, se casa com várias rainhas, né? Ele também tem, mas com as golpes é totalmente diferente, é um nível ainda mais elevado, né? Que se chama Parakya Rasa. E também com os pais, né? Principalmente Yashoda e Nanda Maharaj, que é o Vatsalya, que é o amor parental, e também Sakya, que é o amor de amizade, que ele tem, então, com seus coleguinhas de pastoreios, né? Os meninos brincando. Então, acho que nós lemos também, foi lido também a história de Vrindavana, né? As descrições de Vrindavana, né? Então assim, vamos dizer assim, é o reino do amor absoluto, infalível e indestrutível. Qual o benefício que nós aqui, meros mortais, qual o benefício que nós recebemos ao ouvir essas histórias, né? É exatamente essa purificação. Esta história, principalmente, a raça dança, a purificação é da luxúria. Quem esteve em outros encontros, eu falei de outras histórias que representam diferentes tipos de alcances, né? Tais como a libertação da ignorância, da cobiça, né? Retirar os obstáculos do caminho da nossa vida espiritual. Várias outras histórias que representam diferentes ganhos, né? Ao ouvir, porque são antídotos, são histórias antídotos, então elas nos purificam. Purificam o quê? Os nossos chakras, na verdade, é esse. Os nossos chakras são purificados. Porque os resíduos que trazemos dos sânskaras, que são as impressões das vidas anteriores, estão depositados nos nossos chakras. E a história da raça dança, descrita dessa maneira tão bela, poética, purifica principalmente o chakra do coração. O chakra do coração, né? Então, os resíduos, os sânskaras, as impressões provenientes das vidas anteriores que estão alojados nos nossos corações, né? Então, por isso que a gente continuamente experimenta a sensação de desamor. Por mais que se ame, né? É sempre assim, né? Tem sempre, num relacionamento, sempre tem alguém que ama mais que o outro, né? Isso é, inclusive, falado na constelação familiar, né? Essa questão da recíproca em desequilíbrio. Aí a gente vai ver na astrologia védica, Libra, né, que é regido por Vênus, a sétima casa, é o lugar da justa troca, da reciprocidade. Vênus fala de reciprocidade, Libra fala de equilíbrio, né? Equilíbrio justo, né? Ou seja, ninguém sai em desvantagem, um sai com vantagem, outro em desvantagem. Como algo muito difícil de conquistar, porque quem consegue, por isso que Saturno tem exaltação em Libra, né? Quem consegue é porque está mais maduro, está mais experiente, pratica a tolerância e a paciência, né? Está sempre colocando os panos quentes, é uma trabalheira no dia a dia para se manter um relacionamento duradouro. Porque na natureza humana, como eu falei, a constelação familiar traz isso para a gente também, é
o fato que as relações não são recíprocas. Sempre tem alguém que oferece, né? Que se doa, e o outro que apenas recebe. Sempre não, lógico, né? Tem quem já amadureceu. Mas quando, um sintoma que não há amadurecimento é esse. Uma pessoa saindo na vantagem e outra pessoa na desvantagem. Praticamente essa é a lei do comércio também, né? E da injustiça social, por exemplo. O que é injustiça social? Poucos estão com vantagem e muitos estão em desvantagem. Então, por isso, a balança está em total desequilíbrio e isso, logicamente, vai causar caos. Caos na vida pessoal, caos na vida social, coletiva, onde for, né? Então, quando acontece alguma coisa que a gente percebe assim, ei, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Ei, peraí, o que é isso? Você está querendo tirar proveito, né? Quer tirar vantagem? Não, o negócio, vamos acertar os dois lados, vamos fazer acordos, vamos, né, para que todos saiam beneficiados, não um leve a vantagem enquanto os outros são prejudicados. Não é assim, né? Só que isso não existe no mundo espiritual. Isso é uma característica deste plano que nós estamos, né? E eu que faço muitos mapas e muitos que estão aqui também atendem com consultas de astrologia védica. Sabemos a quantidade de pessoas que trazem essa queixa que é da injustiça. Poxa, eu fiz tanto e agora essa injustiça acontecendo, né? Pelo outro, fiz tanto pelo outro, fiz tanto por um ideal. Que Libra é ideal, é elemento ar, então é ideal, né? Está ligado ao ideal, o ideal da justiça. É muito difícil de ser mantido. Então, assim, no plano espiritual, não existe essa questão do dar e ficar de mãos vazias. A recíproca ela é constante, porque, inclusive, é uma lei deste universo que nós estamos. Né? A gente vê aqui a Mãe Terra dando um duro para poder manter as condições climáticas para que a vida continue aqui. Né? E continua a emissão de gases, continua, né, prejudicando a natureza, né? Entende? Então, isso é a provocação de um desequilíbrio. Todo desequilíbrio, no final, traz caos, desordem total. Então, Dharma é a ordem, Dharma é a organização. Né? Dharma é exatamente o oposto do caos. Então, por isso, Krishna sempre vem para restabelecer o Dharma, porque a situação estava caótica. Então, ele vem e restabelece o Dharma. Mas fica sem graça para ele vir apenas para restabelecer o Dharma e nada mais. Muito sem graça. Não, vou aproveitar e vou brincar bastante com os meus devotos. Né? Então, a dança da raça é esse nível, né? Máximo, né? De lila, de brincadeira gloriosa e amorosa, né? De Krishna com as gopis. Ok, pessoal, então já estamos aí no horário, foi um pouquinho mais longo hoje, por conta de Srimati Radharani, que ela merece, tá? E vamos ver se amanhã a gente faz um encontro só em nome dela, para falar um pouco dela, a personalidade de Srimati Radharani. Ok, então um grande abraço para todos, grata pela presença de vocês. Tenham um lindo fim de semana, um lindo sábado. E estamos aí juntos. Namastê a todos. Hari Om, Tat Sat, Jai Sri Krishna, Jai Sri Ram, Jai Sri Radhe.